Ainda é dia, é o título da exposição de Antão Lamazares, exposição no SEGAC, Santiago de Compostela, uma exposição que procura mostrar 50 anos de obra de Antão Lamazares. 50 anos que se apresentam numa linha de tempo, não propriamente numa exposição cronológica. Isto é, vamos poder fazer um percurso ao longo de todo o museu, portanto, dos três pisos do museu, pelas salas do museu, ir ao encontro de alguns núcleos que fazem parte daquilo que foi este percurso até hoje de Antão Lamazares. Momentos como os de primeira fase dos anos 70, 73, em que há todo um experimentar de materiais, um descobrir dessa ideia de gesto, um apurar do que a pintura iria fazer sentido para Antão. Por sua vez, percursos também por outras geografias que ajudaram a alimentar todo o trabalho de Antão Lamazares. Falamos de um percurso por estadia por Nova Iorque, seguido de um outro momento por Paris e depois já pelos ateliês como o de Salamanca ou mesmo os ateliês de Madrid e também um outro momento importante, a sua estadia em Berlim por um longo espaço de tempo. Estas passagens sentem-se naquilo que é a nossa leitura desta exposição e numa articulação de obras que fazem ou estabelecem diálogo e não estão propriamente a representar essa cronologia. É esse talvez o ponto importante nesta exposição, é sentirmos como momentos desses e períodos desses dialogam, estabelecem relações e nos ampliam a nossa possibilidade de entendimento do que é uma linha de tempo. Tempo este que Antão trabalhou, mas tempo este que está presente naquilo que são estes núcleos nestas salas. Portanto, o que nós aqui vamos encontrar é essa possibilidade de, à medida que avançamos sala após sala, também estamos a avançar na relação que se consegue estabelecer nesses núcleos. E vamos chegar a um momento em que também temos essa noção de como é que um gesto foi sendo uma evolução, como é que um gesto foi sendo uma preocupação, como é que cada hipótese de material tem a sua própria capacidade de evoluir também naquilo que é o discurso do artista. Um cartão que encontramos nos anos 70 vai ser um cartão que nos recebe em 2020. Só que esse mesmo cartão, que como material, quer dizer, é o mesmo, acabou por dar respostas muito distintas e hoje não deixou de ser a base para aquilo que é, de uma forma muito simples e de uma maneira muito audaz e inteligente e erudita, ter servido para que a pintura de Antão Lamazares seja um esplendor e uma capacidade de nos levar àquilo que é a reflexão, a sensibilidade e o entendimento do que pode fazer sentido enquanto gesto primário, primórdio. Estamos perante essa possibilidade de viagem nesse tempo. Então, ainda é dia. É o começo de um percurso, é o momento de vermos um percurso. Este ainda é dia, em 73 foi o nascer do dia, foi o momento que decidiste dedicar-te à pintura, pensar a poesia e a pintura, seguires uma intuição que se revela hoje como um estado, uma forma de estar, uma iluminação que te ocorre fazer ao longo destes anos e que hoje podemos todos aqui visitar, fruir, contemplar. Em 73, não é que possamos dizer que as datas têm uma hora certa para arrancar, são pontos de referência e, portanto, 73 é o ponto de referência que nos deixaste para mostrarmos este trabalho e nesse ponto de referência é um momento onde nós podemos ver uma série de experiências do ponto de vista de materiais. O título da exposición Ainda é día Ainda é día, ainda é día. Cando eu empecé a pintar non andaba con esas cousas na cabeza porque claro, tiña no 73 tiña 19 anos. Os 19 anos temos outras inquietudes e evidentemente
Eu que empecé cerca da poesía cando un ano antes, no 72, 71, 70, conozco a Laxeiro, empezo a acercarme á pintura, nace en min un mundo novo que, como unha semente, iso vai medrando pouco a pouco, pouco a pouco. E desde o 73 a o 2023, que pasan 50 anos, tamén na cabeza hai un largo trayecto. Igual co sol, que se levanta pola mañá, levántase por oriente, leva todo, fai o curso enteiro, e como decía o poeta, como decía Hölderlin, o divino sol, los humanos atareados en sus quehaceres, ni te han mirado. Y tú has trazado tu divino curso. Bueno, pois tantas cousas están ocultas e hai que volver a revisitalas. Nestas primeiras experiências, então, há uma descoberta dos materiais. Há uma parte que eu posso ver de um plano bidimensional. Em algumas dos momentos da seleção que vimos no ateliê, algumas experiências até próximas de alguns artistas, no fazer, no ir atrás ou ir em paralelo com esse fazer. Portanto, isso ajudar-te numa descoberta do gesto. E depois também a importância, nas conversas que fomos tendo, a importância dos espaços, os ateliês, os espaços geográficos, isto é, onde é que se situavam esses ateliês, e lá chegaremos pelas viagens que fizeste e como é que isto te serviu, mas falo também da própria experiência no ateliê. O que é esse espaço? Porque estas obras desses anos 70 têm muita experiência com os materiais. Há muito material, e nós podemos ver isso em algumas imagens, em que esse material também estava a dar respostas. Neste revisitar, como é que hoje olhas para essas experiências? O que é que elas foram nesse momento? Que memórias é que nos podes dar dessas experiências com esses materiais? Nós vemos aqui suportes que trazem tecidos, trazem plásticos, trazem objetos que se conjugam nessa espécie de colagem ou de colagem a objeto, e temos também a questão da pintura, que é uma matéria ainda ou com o óleo ou com os pastéis de óleo, que estão a ser, no fundo, indícios de... E depois também se coloca, muitas das vezes, os meios. Que meios é que tinhas disponíveis? Sí, pois claro, eu cando empezo a pintar, empezo como todos, empezo pintando sobre lienzo, con óleo, con pinceles, pero pouco a pouco dome de conta de que teño que inventar a miña maneira de facer, e a trancas e barrancas, pois é como se fan estas cousas, non? E, bueno, visitando moitos museos, acercándote a artistas que che interesan, e aprendendo, pillando de todos os lados. E, bueno, claro, son estas cousas que hai, as primeiras, que podese ver as influencias, e os tanteos que todos sabemos de como vai a cousa, non? Pero, pouquinho a pouco, ir poñendo o fundamento a semente da tua obra. Sim, há elementos que já nós podemos, de uma forma muito objetiva, apontar como suportes que vão ser os teus suportes. O cartão é um deles. Eu acho que aqui já se começam a ter noções dessas, e essa, enquanto suporte, eu diria que é importante falar desse suporte porque ele passa a ter uma presença e a estar cru, muitas das vezes, nessa mostra. Não se oculta. Parece, faz parte, evidencia-se como um elemento para ser discussão da questão plástica enquanto objeto. A outra que nós podemos também já aqui ir tocando é alguma da temática que te vai ser comum ao longo de um percurso. Por um lado, a questão de uma sexualidade ou de uma presença de alguns elementos sexuais que vão começando a surgir nestas primeiras fases. Essa tensão ou essa apresentação desses elementos é um evidenciar de algo que tu depois vais cruzar ao longo do percurso com o religioso, com o iconográfico, com o poético. Sim. E que nessa ascensão, falamos em ascensão porque aqui neste mesmo espaço vamos ter 3 pisos e, portanto, vamos poder fazer esse percurso.
E nessa hipótese de percurso, esses elementos vão estando sempre presentes e vão tendo uma relação muito progressiva, de um vai e vem, para que nós os possamos sentir. Tu não fechas o ciclo. Este é um ciclo que está em aberto. Voltamos outra vez ao título. Ainda é dia. Como é que me poderias dar também pistas, ou a mim, a todos os que nos ouvem, destes elementos que vão estando presentes, porque nós podemos regressar a eles e vamos regressar a eles. Entre uma coisa que, por um lado, tem esse caráter mais popular, porque vamos tocar em pontos como o campo de futebol, como alguns elementos mais homenagens que fazes a amigos, ao toureiro, ou que fazes a um amigo, e a outra que é, que podíamos dizer, de âmbito mais espiritual, aberto. Bueno, eu desde un principio eu quero traballar ca palabra. De alguna maneira, por exemplo, está esa cabeza que está aquí, que se ve ali ao fondo, ali xa hai un intento de alfabeto, o que pasa que proponse no ano, creo que no 73, no 74, o sea que desde un principio eu quería acercarme a isto que consigo facer agora. Entón, o camiño é moi largo, o camiño, pois, vese as piezas Dino, eu estou tanteando todo o tempo. Por exemplo, se miras aí esas piezas, aí está a miña do alfabeto. Sí. O sea que, desde un principio anduve con todo isto na cabeza, pero o desarrollo ten, para chegar a Roma, hai que pasar por moitas aldeas. Bueno, e cando vayamos vendo as piezas, veremos que, como hai cousas que se repiten, claro, pues repiten esas cousas que a mí me preocupan, pues eso, pues que a figura do Nazareno, o crucificado, evidentemente toda a cousa floral, a cousa pasional, unha melancolía, estados, porque a veces eu tamén traballo con certo sentimiento de paisaje, de memoria, todo iso contado desde diferentes puntos de vista. Sí, claro, pero eso verémoslo cos cuadros diante. Porque essa tua origem de uma aldeia num território como a Galiza, interior, também está presente. A forma como isso depois passa para o teu trabalho. Pensar que não é uma ilustração, e é disso que eu também queria aqui afastar, porque às vezes esta noção de que se sai de um território e se quer transportar para o trabalho ou levar para o trabalho esse território, que não se caia ou que não seja, digamos, essa base da ilustração, o princípio de chegarmos a esse território. E iremos falar também daquilo que são os núcleos cromáticos, porque tens períodos em que tens a cor com força, com uma energia grande, e outros há em que a cor acalma, não é que ela não exista, mas é que fica mais monocromática. Fazes mais tons castanhos, tons ocre, que deixas os materiais respirarem as suas próprias cores e que tu não intervens com uma densidade do ponto de vista de trabalho cromático. Isso nós vamos sentir ao longo do percurso da exposição. Esses momentos que, como tocaste, serão momentos que estão presos também com estados de espírito, a tua própria noção desse estado de espírito e também das viagens que fazes. Porque temos aqui núcleos que são parte dessas viagens e podemos passar para aquilo que é o núcleo de Paris, como uma experiência também ela feita com outro tipo de suporte. Sí, mira, por exemplo, estas piezas, as primeiras todas, eu empezo a traballar en Villa García. Estas piezas que hai aquí son de Ferrol, aquela pieza é do ano 75, que en París, que non quería facer a mili, entón marcheime, estuve ali 3 meses, logo tuve que volver a facer a mili. E, bueno, isto é de Ferrol, xa da mili, porque eu pasei mal, non me gustou nada aquela experiencia. Entón, xa aparecen xa todas estas cousas máis complicadas. Acabo a mili, en Rubín, aquí nunha aldea da Estrada. Isto é do ano 77. Aquí xa é Madrid, ano 78. E isto é Madrid, ano 78. Claro, eu estou traballando con materiales, bueno, recollidos, porque entre outras cousas non teño un can, pero bueno, é que, por un lado, eso, e por outro lado, que eu quería traballar con este tipo de materiales, porque son os que, onde eu encontro a miña
a miña maneira de contar. E neste período, então, quando estamos a fazer estas experiências, que artistas é que tinhas como... Não vou sequer chegar à palavra referência, mas que artistas é que vias ou que obras é que vias e como é que te sentias nestas experiências em relação a esses artistas? Estamos a falar também num período em que este caráter mais experimental, com colocação de objetos ou com a passagem a incorporar texturas diversas pelos materiais que surgiam, era uma prática que estava a acontecer por estes anos. E, portanto, sentes-te, de certa forma, numa relação com essa discussão do momento, ou isso não é uma coisa que se tenha colocado e, portanto, estavas a fazer a tua experiência e a tratar do teu mundo e tudo isto era uma resposta que encontravas no que estavas a fazer? Bueno, vamos a ver. O primeiro que lle pasa a un pintor ou a un escritor, a un artista, é mirar o que sucede ao seu redor. Estas cousas suceden ao redor de un, porque ves isto por todos os lados. Outra cousa, é dicir, ves roupa tirada, ves cousas colgadas, en fin, isto é a vida. Pero a mí que artistas me inspiraron? Ben, no ano 72 fixen un viaxe para ver arte por Europa. Cando estuve no Museo do Home en París, vin ali unha gran colección de arte oceánico que, sin ir máis longe, traballaría cousas moi parecidas de color ou desto. Tuve a suerte de ver traballos de Paul Klee, de Miró, que evidentemente son uns coloristas e unha maneira de acercarse ao traballo que a mí me inspiraron evidentemente, eles traballan de outra maneira. E logo, bueno, pues, outra xente que andaban por aí, os Povera, os pouco, pero que tampouco nese momento eu vin tanto, porque ainda non conseguían estar nos grandes museos, non? E logo estaba a vida que xa está sellando todo isto, non? E os que somos rapaces da aldea e todo o demais, pues, en fin, non había que ir moi longe para... Iso é o teu cotidiano. O teu cotidiano. Esse cotidiano para o espaço da discussão. Claro, escoita tes un pantalón que, en fin, que tes que tirar e traballas con ele, por decir algo. Pois vamos, que isto non hai que comprarlo, isto recóllelo. E é unha maneira tamén de ter ese respeto pola vida, de que as cousas non se poden... E um olhar atento. Bueno, claro. Que é outra das questões do que é esse olhar, o que é essa sensibilidade, porque é outro do ponto que vamos ter que tocar aqui algumas vezes, é o apurar dessa sensibilidade. Como é que vais apurando essa sensibilidade? Porque é uma construção também de um reconhecimento da tua sensibilidade ao longo do percurso. Sim. Então, as geografias, que é um ponto que me parece muito necessário entendermos nesta tua exposição, naquilo que é o percurso do teu trabalho. Por um lado, a geografia da tua aldeia, isto é, o que é essa base de convivência, de vivências, como é que ela se vai apresentar ao longo deste percurso, e este apresentar, mais uma vez, não é que nós vamos ter isso tão objetivamente só na série de Homos, talvez seja o ponto onde isso tenha outra visão. Os Eidos pode ser outra das visões, mas falando de outras geografias no globo, sais para um território como o de Nova Iorque. E, portanto, Antón, que está na aldeia como um ser que tem essa presença e vai para uma outra escala do ponto de vista do acontecimento. Pois mira, unha das cousas importantes que sucede na vida de un pintor é a obligación que tes de viaxar, de conocer e de meditación. Se ti queres traballar as cousas da túa terra desde a túa terra, é totalmente diferente a se traballas as cousas da túa terra desde lonxe. Porque está a memoria por medio, está, claro, a gran distancia por medio. Pero un mismo taller donde traballas, na ciudad onde traballas, iso dache outra perspectiva. Eu toda a miña memoria, porque a miña memoria importante é da aldea, é da infancia, e o meu material co que realmente me fundo, evidentemente teño que logo arroupalo con tantas cousas, non? Porque tes que formarte, tes que desarrollar en profundidade a túa vocación.
Pero moi ben, este traballo de Nova York pois son asuntos da aldea, asuntos de conversación, asuntos espaciales, de soños no tempo, que podía ser perfectamente memoria da miña infancia, pois nos montes, os meus soños. Pero que antes de chegar a Nova York, pois como estabas inmerso neste clima español, pois non aparecía esa distancia, non? Esa maneira de ver desde lonxe. Tamén é certo que nese momento en Nova York había un momento do minimalismo e do conceptual e todo eso. E claro, e hai unha energía aí que te leva, que te axuda a ir por eses lados. E bueno, ti colles o que podes, pero ti estaste nacendo a ti mismo todos os días. E todas esas influencias, pois ti lévalas ao teu terreno. E os asuntos que eu pinto son sempre os mismos, simplemente que, digamos, que o punto de vista é diferente. É que a veces, digamos que o fago dunha maneira máis figural, por decir algo, e outras veces con unha inventiva pois máis escondida, non? Que, se vemos, aparece ese proceso que logo vai desembocar en Alfabeto do Delfín, estáse manifestando por todos os lados. Seguindo as viagens e as estadias por territórios do nosso globo, Paris, como é que num percurso e numa presença numa cidade como a de Paris, o que é que aqui acontece também? Porque há outra coisa que é incorporar outro tipo de suportes, papéis mais finos. Pois esta é a gran diferencia, porque primeiro hai 10 anos de diferencia no traballo, quere dicir que ti estás te metendo noutros asuntos, hai moita obra que está polo medio e que te leva a este camiño, e logo está a mesma ciudad, pois claro, que París é unha ciudad delicada, é unha ciudad romántica 1000 por 1000, está chea de xardís, ten ali o Sena, ten chove, a dulce Francia. Entón, todos estes traballos teñen que ver que a miña memoria, que está sempre presente a miña memoria, e logo o que toca, o angélico que hai en cada propio, que hai en cada ciudad, en cada estudio no que estás, que queiras non queiras, ten cousas propias. Si ti cando traballas, eres unha persona que estás atento de verdade ao teu día a día. Vamos para Salamanca, num período em que esta série se desenvolve e esta série também com uma particularidade destes grandes formatos e do que é que eles têm em si. Por um lado, a base da madeira, isto é, a madeira que fica em cru, ou uma folha de madeira que está a cru, e depois também o elemento porta, que acabou por estar aqui como um objeto que mais uma vez é incorporado, é que tu, com o teu olhar sensível, fizeste chegar a estas séries de trabalhos que desenvolves nesse estudo, nesse período de Salamanca. Deste período, destas séries, o que é que nos poderias falar dessa experiência do ateliê, ou aproveitando esta experiência do ateliê para depois podermos até tocar noutras e vermos como é que isso é uma base de desenvolvimento de trabalho. Já o tínhamos falado no começo da exposição, mas aqui creio que há uma outra dimensão que começa a acontecer no ateliê. Sí. Bueno, pois este traballo de Salamanca sucede inmediatamente despois da miña estancia en Nova York. E, bueno, son uns anos moi productivos, en fin, de tensión miña por dentro. Sucede unha cousa moi interesante, porque eu teño un taller grande en Salamanca, e ao lado do meu taller hai uns señores que teñen a concesión de portas para todo Castilla e León. E, bueno, claro, vin este material, que estaba ali ao lado, e dixen, pois, vou traballar con el. Tamén sucede ao mesmo tempo que eu fago un viaxe que dos máis bonitos que fixen na miña vida, que foi ir a Istambul. Claro, eu desde sempre tuve unha gran atracción, un gran interés polo arte bizantino, que eu conocía por libros, conocía algo de cousas de Italia, e todo o demais, basicamente por
por libros, é dicir, vamos a decir, intelectual. Pero no momento que ti vas a estar ali en Estambul, e ves as iglesias bizantinas, a maneira que teñen eles de utilizar os mármoles, bueno, e todo o seu gran arte, eso é outro mundo. E aquí hai cousas, a miña maneira de respetar a madeira, é unha maneira de canto a partir da emoción que teño eu de ver todos estes mármoles e toda esta gloria bizantina. E aqui também passamos a ter o texto. Nós podemos observar que o texto invade, faz parte, passa a estar de uma maneira mais intensa. Isto é, nós já fomos vendo as letras estarem presentes em algumas das obras. Um texto ou outro, quando usas o termo eu, já era uma incorporação ou algumas pequenas palavras soltas, mas eu diria que ele aqui assume uma composição, passa a estar com uma outra relação com a obra. Este é também um ponto que eu diria relevante, ou que nós podemos entendê-lo como relevante hoje, fazendo este percurso, para aquilo que é o surgimento do texto, no que nós vamos passar a ver quando aparece o alfabeto delfim e quando a presença das letras passa a estar. E ali também parece que há letras. O que passa Sim, aqui, só que elas aí estão num começo, digamos, como base de gesto que está a querer lançar para uma ideia de percurso de letra, isto é, como é que ela começa a ser graficamente avançada, ainda sem uma possível leitura. Aqui já estamos a falar de uma hipótese de leitura, ou seja, o texto é legível. Nós podemos tirar dele leitura. E hai un elemento compositivo. E é um elemento de composição. Portanto, há alguma relação, alguma coisa que possas falar deste texto, porque vens também desse universo da poesia. Se estiveste sempre como leitor da poesia, se estiveste também como escritor de poesia, estás como um pintor que continua a ser o poeta, o pintor. Eu desde sempre quixen traballar ca palabra. Aquí traballo ca palabra en alfabeto latino. E, ao mesmo tempo, trato de facelo compositivo, ¿no? Paz e buenos alimentos. Hai, eso sí, pero, bueno, e hai baile, ¿no? O que pasa é que, claro, é todo un proceso. Isto debe ser do ano 89, aquí o mismo. E, bueno, en outras piezas, e pouco a pouco eso sigue fermentando hasta que no 2012, creo que é, sí, que aparece o alfabeto, pero dunha maneira o meu propio alfabeto. E, mentras tanto, hai tentativas que aparece, non aparece, está por aquí, está por lá, está polo outro lado. Que é também uma coisa que eu recordo uma visita que fizeste, quando foi na exposição, uma delas, na Cidade da Cultura, em que já estávamos, digamos, com o alfabeto, na relação com Noveneira. A questão do som, porque tu, quando estás a fazer uma visita, eu isso não esqueço, lês, entoas, e nós que estamos perante a obra, ficamos também com um aspecto sonoro. Não somos só nós os leitores, mas há uma voz que está. Esta entrada do texto, ou seja, esta presença do texto na pintura, com o ritmo de composição, também há um ritmo de som. Claro. Ponho aqui em aberto, porque é uma parte que tenho muito presente tua, que é essa visita a leres, para quem está, a entoares, a dares um volume de som, que também ele acaba a fazer esse objeto de pintura. Claro, poderíame pasar a min que se vou a un país, por exemplo, musulmán, e vexo esas escrituras árabes tan bonitas, eu non sei o que significa eso, sin embargo, agradezco esa belleza e quixera saber o que di ali. Alguén mo sabe decir, e me sabe decir con gracia, quere decir que disfrutas máis. Sí. Claro, pero pena, se soupera o idioma, se conoco o alfabeto árabe, non necesitaba que me dixeran nada. Se eu teño a gracia de saber verlo, de saber falalo, pois perfecto. Bueno, pois todo eso é parte en este caso do meu alfabeto, que se unha persona, se a persona que ve un cuadro meu pintado con o alfabeto delfín, que evidentemente estou pintando un cuadro con palabras,
e tiño que ser capaz de retratar as palabras, por decir algo, retratar a letra, de que eso sea expresivo, de que o que din estas letras, que é alfabeto meu, que responda ao sentimiento propio do texto, etc., desde a miña visión, desde a miña visión. Berlim, um sítio, uma cidade, um espaço que te fez chegar e ficar. E a tua relação com a pintura em Berlim é uma relação com uma pintura que, de certa forma, regressa ou vem ao encontro da tua aldeia, porque há uma presença nesse período grande desse espaço aldeia. Porquê essa chegada, ou porquê essa necessidade, ou porquê desse surgimento deste núcleo de trabalho quando estás por Berlim? Eu tiña moitas ganas de vivir en Berlín, estuve por primeira vez no ano, creo que foi 91 ou 92, no 2004 pois materializo esta idea. E logo unha vez que te metes ali, bueno, no ano 91, aquelo era dunha maneira, no 2004 que vou para lá é de outra maneira xa, porque pasaran a limpio xa a ciudad e toda esta cousa. Pero unha vez que empezas ali a conocer a ciudad, e conocer, en fin, eso que pasou na Segunda Guerra Mundial, esa ciudad bombardearon, en certas zonas, en certos parques, pois ti vías ali, vías que aquilo non era parque, que nun tempo ali había construcións, e que daban memoria desas cousas que ti podías ver que había recuerdos, e recuerdos que logo ti bailas á tua maneira. E ao mesmo tempo tamén sucede outra cousa ben interesante, que están dentro da construción, por exemplo, da Domus Omnia, porque eu traballo en Berlín desde 2004, eu creo que hasta 16, xa non sei ben cantos anos estuve ali. Por exemplo, esta pieza, que traballei para a película esta tan antigo como El Mundo, debe ser do ano 10. Ben, e a altura desta pieza fixen un viaxe a Petra. Vin aquela zona que é unha auténtica maravilla. Estuve en Jericó, estuve no Mar Morto, estuve alá, e hai moita cousa que aparece que ten que ver con eso. E ca memoria que teño eu, pois, ao mesmo tempo tamén, a memoria da aldea, desa aldea que se destruye, pero evidentemente, pois, aquí hai bastante máis complicacións. Entonces tamén fixenlle dentro desta serie un homenaje ao Greco, que é un pintor que a mí me gusta tanto, que naceu en Candía. Claro, o Greco era un tipo alto, pintaba figuras estilizadísimas. Eu sempre se me ocurriu, cando profundizaba no tema, digo, o que me gustaría que esas personas tan altas do Greco viviran nestas casuchas tan, exactamente, tan pequenas que parecen como que estuveran feitas por aí, en fin, para muñecos, non de 15, 20, 50 centímetros como moito. Sabes ti, porque isto como a pintura é cousa mental, pois, estas solucións. Estamos dentro da sala onde temos obra que reflete o teu trabalho dentro daquilo que é o alfabeto Delfim, o desenvolvimento de um alfabeto que permitiu chegar ao uso da palavra, numa presença dessa palavra com o objeto da pintura. O que é que foi para ti o surgir desse alfabeto e o que é para ti a presença desse alfabeto neste percurso de trabalho, nesta fase de trabalho, porque ela continua e, portanto, estamos a falar destes últimos anos de trabalho onde o alfabeto tem sido uma presença constante e a questão também do religioso, que nós já tocamos, religioso, sagrado, esse ícone, essa referência constante ao texto, ao poema e o que é que ele leva para essa ideia de mistério, como é que isso tudo se reúne, se consegue ter presente nestas séries de trabalhos e nesta série, por exemplo, dedicada a São Juan de la Cruz, dos cânticos. Portanto, o que é que nós podemos aqui
ter a partir dessa origem, desse alfabeto delfim, que é essa origem? A veces as cousas concretanse. Tarda 40 anos, máis ou menos, en aparecer o alfabeto delfín. Quere decir que estaba escondido e había que ir cavando o puzo para que nacera a fonte, para que nacera a auga. E bueno, unha vez que consigo, pero máis sucede tamén dunha maneira, vamos a decir que natural, porque chega ese momento en que ti tes claro e aparece o alfabeto claro e poste traballolo e en 2 días aparece. Valo modificando, porque unha vez que construyes o alfabeto, logo tes que conseguir espontaneidade para que haxa na escritura, en fin, conceptos pictóricos, conceptos espaciales e todo isto. E bueno, algo polo que luchei desde o primeiro momento e sei que isto teño que ampliálo, o sea que todo isto está evolucionando. Penso que teño aquí un campo precioso donde traballar, esta pieza que é o Cántico Espiritual, que estuve traballando durante 2 anos e que me costou moito, creo que é a pieza que máis traballo me deu de cantas pintei e aprendín, creo que aprendín moito nesta pieza. Pero claro, de nada vale o que eu diga se o espectador non é capaz de meterse dentro dela. Sería moi importante, claro, para o espectador que a pudera ler, pero se non a pode ler, pois bueno, volvemos ao que decíamos antes, non? Pois aí queda o texto para quen queira estudiarlo. Pero, claro, eu que espero é que o aficionado á pintura, ou que sea capaz de emocionarse polo color, pola composición, bueno, polo pequeno secreto que poda haber nesa relación de colores, de escritura e de materia. Obrigado.